Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo Diálogos na FAV. Eu sou Jordana Caetano, professora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. Nesse ano, o evento Diálogos na FAV, na sua segunda edição, traz profissionais renomados para a gente discutir juntos diversos temas relacionados à parte de paisagismo e floricultura. O tema da palestra de hoje vai abordar sobre a nanotecnologia para a produção de flores e plantas ornamentais. Então, aproveitem bem a palestra para adquirirem conhecimento e terem uma troca de experiência. Para isso, eu convido vocês a participarem do nosso chat aqui no YouTube. Deixem o nome de vocês, a cidade de onde vocês estão assistindo o evento, qual a instituição de ensino que vocês são, e também nos digam qual é o interesse ou a experiência de vocês nessa área. E se vocês quiserem, também podem fazer perguntas para a nossa palestrante, que aí no final da palestra a gente passa a pergunta para ela, a sua pergunta para ela, que ela vai estar respondendo. Para a gente conseguir encontrar a sua pergunta com maior facilidade aqui no chat, eu peço que vocês coloquem uma hashtag pergunta em caixa alta. E a gente consegue ter certeza que a gente não deixou nenhuma pergunta passar batido e a gente passa todas as perguntas para a palestrante. Lembrando também que vocês têm direito ao certificado de participação do evento. Para vocês conseguirem o certificado, é necessário que vocês façam inscrição no sistema para tanto aqui do evento quanto da palestra, para poderem ter direito ao certificado. O nosso sistema ele passou por um período de instabilidade e de lentidão, e isso comprometeu algumas pessoas a fazerem as inscrições. Mas o sistema já está funcionando normalmente, então se você não fez sua inscrição, dá tempo ainda, até o final do dia, com tranquilidade, você pode acessar o link que vai estar disponível no chat do YouTube, e nesse link você vai ser redirecionado para fazer a inscrição tanto do evento, segundo Diálogos na FAV, quanto da palestra de hoje. E além da inscrição, para ter o direito ao certificado, é necessário que você preencha 2 formulários de frequência que serão disponibilizados aqui ao longo da palestra. São 2 formulários que serão disponibilizados em horários diferentes e você precisa preencher os 2 formulários. Então, fique atento também. Quando cada um dos formulários estiver disponível, a gente coloca no chat informando vocês para acessar o link e poder registrar a frequência de vocês também. Então, só repetindo, para ter direito ao certificado, tem que fazer inscrição no evento e preencher os 2 formulários de frequência. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat para ter a orientação e a gente já responde vocês, entra em contato com vocês pelo próprio chat para ir tirando as dúvidas. Tudo bem? Então, agora eu convido a professora Sara Dantas, minha colega, passo a palavra a ela para ela dar sequência ao evento com vocês. Olá, Sara. Boa tarde. Olá, Jordana, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Sara, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, e hoje eu tenho a honra de apresentar a professora doutora Michele. Então, nós temos a honra de anunciar a convidada palestrante da terceira palestra do segundo Diálogos da FAV, a professora doutora Michele Valquíria dos Reis, que possui uma grande caminhada acadêmica, né? Sua formação é em engenharia agronômica pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, é doutorando em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, membro do grupo de pesquisa do CNPq Floricultura e Paisagismo, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fisiologia vegetal, floricultura e arborização urbana, atuando principalmente nos temas fisiologia de plantas ornamentais e arbórea, floricultura, áreas verdes, propagação e nanotecnologia na agricultura, e atualmente é professora na Universidade Federal de Lavras. Ela atua principalmente na disciplina nas áreas de floricultura e propagação de plantas ornamentais, arborização, paisagismo, tanto para os alunos de graduação da agronomia, engenharia florestal, ambiental e na pós-graduação em fitotecnia. Então, para mim é um prazer convidar a professora Michele, sendo que ela foi minha contemporânea, acho que de pós-graduação. Professora Michele, então deixo a palavra com você.
Obrigada, Sara, pelo convite. Jordana, fico muito feliz de estar aqui, podendo falar, né, com vocês um pouquinho sobre as minhas experiências, algo também que eu estou desenvolvendo em pesquisas e aprendendo um pouquinho, que é essa parte de nanotecnologia. Tá? Fico feliz, né? Acaba que nesse período de pandemia, né, a gente está nesse distanciamento, mas ao mesmo tempo permite que a gente participe, né, desses eventos que às vezes, se fosse de forma presencial, a gente teria uma limitação em relação ao deslocamento, né? Então, fico muito feliz de estar aqui falando com vocês e caso tenha alguma oportunidade de ir a Lavras, terei um prazer em receber vocês lá, tá? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Por favor, só me confirme quando ela estiver visível para vocês. Voltou. Apareceu. Apareceu? Agora sim. Então, ótimo, né? Então, eu sou professora da Universidade Federal de Lavras, como a professora Sara, né, me apresentou. Lá eu estou na Escola de Ciências Agrárias, dentro do Departamento de Agricultura. Então, para falar um pouquinho sobre nanotecnologia, a gente precisa entender um pouquinho como que surgiu, né? É uma área que vem sendo bastante comentada, né? Principalmente nessa última década, mas ela não é uma coisa assim tão nova, né? O primeiro pesquisador que pensou, né, não conhece a palavra tecnologia, mas que começou a falar sobre esse tema, foi Richard Feynman, né? Ele deu uma palestra em 1959, que foi uma palestra que não foi muito bem compreendida na época, né? Mas ele queria falar que existia there is plenty of room at the bottom, né? E o que ele estava querendo? Ele foi a frase emblemática, né? Tema da palestra dele, que ele queria mostrar que existem coisas invisíveis, né, que a gente deveria estar olhando mais e que essas pequenas coisas que iam trazer grandes mudanças, né? Ele foi prêmio Nobel, ele também foi um físico que criou vários conteúdos sobre física quântica e ele é considerado o pai, né, da nanotecnologia, apesar de naquela época não ter sido bem compreendido, né? A nanotecnologia começou a se falar mesmo foi na década de 70, né? Que é aí que eles revisaram essa palestra dele que foi tão emblemática. Mas a partir daí começou a se ver que, na verdade, né, não começou a se criar esses nanomateriais, essas nanopartículas, e elas já existiam, né, e existem até hoje. Nós temos milhares de nanopartículas naturais, por exemplo, cinzas vulcânicas, né? Então, essas cinzas vulcânicas, muitas delas estão ali na escala nanométrica. A gente tem várias partículas do solo que estão nessa escala nanométrica, as nanoargilas, né? Então, a gente já tem essa coisa natural, né? Se você entender um pouquinho mais dessa parte biológica, também a gente tem vários animais que têm essas nanoestruturas. E um exemplo são as borboletas, né? Elas nos encantam pela coloração. Muitas pessoas acham, né, que é um tipo de pigmento, mas na verdade são nanocristais que elas têm ali que faz com que elas tenham essas colorações tão bonitas. Então, os seres biológicos já produzem esses nanomateriais, essa nanotecnologia, né? Não sei se vocês já perceberam por que pássaros eles não ficam grisalhos, né? Por causa do que a gente vê como coloração, na verdade são nanofibras que eles têm, né? Então são nanofibras que a gente vê essa coloração, né? Por isso que ela não modifica. Um outro exemplo também de uma utilização por animais, né, que usam essas nanotecnologias naturais, são esses animais que conseguem mimetizar, né, o que eles veem, como, por exemplo, o camaleão. Na verdade, ele tem nanocristais que ele consegue perceber, né, ele pega a luminosidade que ele está vendo ali e reflete, por isso que ele muda de cor. Né? Então, a gente tem vários momentos que essa nanotecnologia ela é utilizada. Uma coisa fascinante também é essas lagartixas, né? Esses animais que conseguem caminhar, né? Até mesmo uma velocidade, ficar, né, numa posição diferenciada na parede, no teto. E muitas pessoas acham que são ventosas que eles têm nas patas, mas na verdade não. São nanoestruturas, são nanorés, né, nanopelos que permitem que, de acordo com a angulação, eles consigam se movimentar rapidamente ao mesmo tempo que ele segura o seu corpo, né? E o homem começou a observar isso. Olha, por
tem esses nanomateriais que existem naturalmente e a gente começar a replicar isso para a nossa utilização. Então, foi o que esse pesquisador, né, dos Estados Unidos, ele fez. Ele desenvolveu uma fita, né, que na verdade é baseada nessas nanoestruturas que suportam uma pequena área dessa fita, né, ela consegue suportar um grande peso. No caso aqui ele está mostrando, né, ele suspenso, né, segurando nessa estrutura que tem ali uma fita que foi utilizando essa nanotecnologia. Mas, na verdade, o homem já usa essa nanotecnologia há muito tempo, mesmo sem saber. Né? A gente, por exemplo, já viu, né, obras sacras, esses cristais, né, que são recobertos por partículas de ouro. Só que muitas vezes são ali utilizados nanopartículas. Né? Olha que interessante. Quando a gente pensa em ouro, vem qual coloração? Né? Aquele amarelo dourado. Porém, isso quando ele está na escala macro. Quando a gente coloca essas partículas de ouro numa escala nanométrica, a gente tem diferentes colorações. A gente tem aqui da coloração que vai desde esse azul, né, o meio violeta, chegando até o vermelho. Então, você não pode falar, né, se alguém falar assim, cor amarelo ouro. Aí você fala assim, depende, se tiver na escala nanométrica, não vai ser amarelo a coloração que o ouro, uma solução, né, ou alguma coisa recoberta por essa solução vai ter. E a gente também tem várias coisas no nosso dia a dia que estão na escala nanométrica e a gente nem sabe, né? Diferentes sabonetes, detergentes, né? Eles têm nanoestruturas ali. A maionese é uma solução que tem nanopartículas naturais ali no processo de desenvolvimento. O algodão doce, né, que é uma coisa que lembra da nossa infância, ele é feito por um processo de eletrofiação de nanofios, né, de açúcar. O açúcar ali, em vez de estar cristalizado, ele vai ficando em estruturas nanométricas na forma de fios. Né? Leites, queijos também têm ali nanoestruturas, né? Então, a gente vê que, por mais que seja uma coisa nova que a gente escute falando, é uma coisa que já existe há muito tempo. Só que também tem muita coisa errada e a gente tem que perceber isso. Geralmente, as pessoas não têm ideia da proporção, o tamanho, né? Quando se coloca lá nanorobôs, é muito comum a gente falando nanorobôs aparecer em filmes. Se você digitar no Google, ele aparece, né? Um nanorobô como se ele fosse ali do tamanho de um glóbulo do sangue, mas na verdade ele é 6.000 vezes menores, né? Que uma nanomáquina. Então, a gente tem que começar a entender o que é uma nanoestrutura em relação a coisas, né, que a gente tem no nosso dia, entender o que é essa escala nanométrica, né, que desenvolve essa nanotecnologia. Se a gente pensar numa bola de tênis, né, ela está uma escala de 10 elevado a 8 nanômetros. Né? E como no que a gente chama de nanomateriais, ele vai estar ali numa escala abaixo de 100 nanômetros, tá? Então, geralmente, o pessoal considera como uma nanotecnologia, né? A maioria dos países seguem isso, tem uma variação, mas a gente não vai entrar isso no caso, mas normalmente abaixo de 100 nanômetros, que a gente vai ter nanopartículas, nanomateriais, nanoemulsões, nanofilmes, né? O que quer dizer isso, essas diferentes coisas? Que pelo menos algumas das suas dimensões está ali nessa escala abaixo de 100 nanômetros. Então, só para vocês compararem aqui, uma bactéria tem 10 elevado a 3 nanômetros, um vírus 10 elevado a 2, né? Uma molécula de água tem 10 elevado a menos 1 nanômetro. Então, são coisas muito, muito, muito pequenas. Mas por que elas são tão diferentes do que está na escala micro ou macro, né? Quando ela está nessa escala nano? Porque muitos princípios físicos, eles acabam se modificando. A relação como que essa molécula ali naquela escala nanômetro, ela acaba interferindo com outras moléculas, é bem diferente. Então, a gente começa pela área superficial. Como é uma estrutura tão pequenininha, a área superficial dela é maior. Por isso que muitas vezes ela se torna mais eficiente. Né? Ela consegue, por exemplo, alguns produtos penetrarem mais dentro da célula, conseguem percorrer, conseguem ser mais efetivos naquela escala nanométrica. Né? A gente consegue desenvolver produtos que sejam muitas vezes mais resistentes, você utilizando menos produtos, né? Então a gente leva uma questão de eficiência. Então é muito importante que a gente tenha ideia
em mente, assim, o quão pequeno isso é, tá? E hoje, né, e essa descoberta, né, quando começou a discutir mesmo, foi na década de 70, né, foi um tempo, quase mais de uma década depois dessa palestra do Feynman, né, mas o que a gente começou a ver mesmo de uso da nanotecnologia foi nessa última década, né, de 2010 para cá, e principalmente que a gente teve um boom. Aqui, claro, de 2000, 2005, aqui no Brasil, a gente começou a ter um avanço, mas o boom mesmo é nesses últimos 10 anos. E a palavra nano, né, ela vai com qualquer área, né? Acho que é por isso que é um boom dela, né, da gente ouvir tanto falando. Ela vai para a área química, na área física, de engenharia, de informática, né, de medicina, e na área de biologia, que entra a nossa área também de trabalhar com as plantas, né, as partes agrícola também. Então, ela tem trazido desenvolvimento para diferentes áreas, né, humanas que a gente tem no nosso dia a dia. E uma delas é a da parte tecnológica. Provavelmente, se você está assistindo essa palestra de um celular um pouco mais moderno, com certeza esse celular ele tem ali uma nanopartícula. Tá? Hoje esses celulares são mais leves, mais resistentes por causa da presença desses nanomateriais, computadores, inclusive aviões, todos têm elementos ali que estão nessa escala nanométrica. E isso tem contribuído que a gente tenha avanços muito significativos nessa área tecnológica também, né? Mas não precisa nem ser coisas tão tecnológicas, caras, né? Se você perceber, né, relembrar quando vocês eram mais novos, né? Pelo menos eu, quando era mais nova, a gente passava aquele protetor solar, né, até pouco tempo atrás, e ficava parecendo um fantasminha, né? Ficava todo branquinho, porque era uma tecnologia daqueles protetores solares. E você vê hoje esses protetores solares mais modernos, você passa, ele fica transparente. E a maioria deles é porque tem nanopartículas. Por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui para vocês é um protetor solar que ele tem nanopartículas de óxido de zinco. O zinco, né, ele tem essa capacidade de atuar, né, como um protetor solar, né, a auxiliar nesse processo, mas quando ele está nessa escala nanométrica, ele é mais eficiente em proteger, você precisa passar uma quantidade menor, né? Então, a gente vê essa evolução por causa do uso de uma nanotecnologia. Isso vai em diferentes cremes, protetores. Então, se você for na farmácia, comece a perceber. Então, a gente tem muita coisa lá que já vem escrito nanotecnologia. Então, para mulheres, então, assim, a gente já vem utilizando há muito tempo, muitas vezes sem perceber, cremes de tratamento de cabelo, de beleza, né? Tudo na escala nano. E muito também de questão farmacêutica, muitos dos medicamentos hoje, para aumentar a eficiência e diminuir o aporte químico ali dentro, eles utilizam a nanotecnologia também, tá? Devido também a esse uso, essa multiplicidade de uso, né, que também começou a se pensar em relação à questão de regulamentação, né, a gente entender o que está sendo colocado ali, né. Então, tem esse nanoreg, né, que é uma regulamentação que é constituída, que está sendo escrita, né, entre vários pesquisadores, diferentes agentes, né, na União Europeia, qual é o Brasil é signatário. Qual que é a ideia dessa regulamentação, né? É para ter uma segurança sobre o uso, entender como aquelas nanomateriais eles podem estar interferindo, o que a gente pode trazer de benefício, né? Então, regulamentar, né? Conhecer e regulamentação, a produção e o uso, porque você também pode utilizar a nanotecnologia, falar que tem, mas às vezes não tem realmente, não está naquela escala nano, então precisa de uma regulamentação, porque geralmente você paga um pouco mais caro algum produto com essa tecnologia de ponta, né? Então precisa ter essa regulamentação. E também tem uma base de dados para a gente entender o que já foi testado, o que está sendo utilizado, quais os potenciais de uso, principalmente nas áreas médicas, né? Então, é o que eles chamam safe by design, né? Então, ter essa segurança desde a sua concepção inicial. Isso é muito interessante, né? E também é interessante que o Brasil ele se destaca dentro dessa área de nanotecnologia, tá? E o Brasil vem investindo bastante nessa questão de se desenvolver mais nanomateriais, né? A gente tem o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM, né? O CNPEM é onde fica o CIRUS, aquele acelerador de partícula que a gente pode ver até aqui a estrutura. Aqui a gente também tem um laboratório nacional
de nanotecnologia. Então, é um laboratório, uma área muito grande, que é destinada a pesquisar, fazer estudo de diferentes áreas sobre nanotecnologia. Então, eu já até deixo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais, que eles têm um curso que é fantástico, tá? Eu já participei, que é um curso de introdução à nanotecnologia e nanotoxicologia. Esse curso, ele acontece, o CNPq fica em Campinas, mas esse curso está sendo executado, ocorrendo de forma online, tá? É riquíssimo, né? Tem uma diversidade de profissionais falando, então você consegue entender bastante sobre nanotecnologia. No Brasil, foi em 2008, se eu não me engano, né, que teve uma iniciativa nacional e foi criada a Rede Agronano. Então, em 2018, ela fez 10 anos, tá? Então, essa Rede Agronano foi uma forma, né, de financiar projetos, de buscar pesquisadores que queiram trabalhar com a nanotecnologia, equipar, né? Eles criaram até esse CISNano, que é o Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia. Tá? Onde teve, então, essa distribuição, né, de investimentos, de recursos para equipar esses laboratórios. E vale destacar que em São Carlos tem especificamente, dentro da Embrapa Instrumentação, né, um laboratório da Embrapa que é destinado exclusivamente para trabalhos com nanotecnologia para a agricultura, para o agronegócio. Isso é muito legal, porque a gente sabe, né, da importância do agronegócio para o Brasil. Então, a gente tem um laboratório com essa tecnologia de ponta para desenvolver novas tecnologias específicas para o agronegócio, é fantástico. Já tive a oportunidade de visitar, é realmente incrível tudo que eles têm lá. Então, aí a gente vê, né, o que a gente tem para a agricultura, tá? Em relação à parte de nanotecnologia. Na verdade, eu vou falar aqui, gente, agricultura e vou dando umas pinceladas para a parte de floricultura. A parte de floricultura, a gente está colocando muita coisa ainda, né, do que a gente tem de nanotecnologia na agricultura e tem mesmo algumas coisas que a gente já desenvolveu especificamente de pesquisa. Para a floricultura, a gente pode aplicar para outras culturas. Então, isso é bastante interessante, essa versatilidade que a gente tem da nanotecnologia, né? Então, tem várias linhas de pesquisa, as principais voltadas para melhorar a qualidade do solo, né, com a questão de nanofertilizantes, a gente melhorar a qualidade física e química, né? A gente tem busca por melhoria de produtividade, muitas vezes relacionadas também a uma eficiência na distribuição desses fertilizantes, da aplicação, né, da biodisponibilidade para as plantas e até mesmo em alguns agroquímicos, né, defensivos químicos que são aplicados e que usam a nanotecnologia. E também a utilização de biomoléculas ou nanomoléculas que vão estar ali para estimular o crescimento vegetal, tá? E uma vertente muito significativa da nanotecnologia é relacionada a essas tecnologias, né, mais de pontos, como o sensoriamento remoto, agricultura 4.0. A base, né, uma base muito forte dessa agricultura 4.0, a gente já passando, né, para a agricultura 5.0, ela tem como alicerce a nanotecnologia. Então, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento. Para vocês verem que a gente já tem alguns avanços muito significativos, né, de produtos que já estão chegando no mercado. Por exemplo, durante a produção de plantas ornamentais, né, de muitas plantas hortícolas, a gente precisa das famosas greenhouse, né, essas casas de vegetação que a gente precisa de placas de que vão estar fazendo recobrimento. E uma das coisas que eles utilizaram foram as nanotecnologias para desenvolver um produto, né? Que eles chamaram de uma força invisível que faz as plantas crescerem. Na verdade, foram nanopartículas que eles utilizaram, associando nanopartículas com um polímero flexível para formar tipo um vidro, não é bem um vidro, mas um material de recobrimento transparente que ele filtra. Por ter essas nanopartículas, ele vai ter essa filtragem, principalmente deixando passar os comprimentos de ondas que são mais importantes, que estimulam mais o crescimento e desenvolvimento do vegetal. Seriam os comprimentos de ondas do azul e do vermelho. A gente pode utilizar lâmpadas LED, né? A gente tem as lâmpadas LED coloridas vermelha e azul. Só que para produzir especificamente esses dois comprimentos de onda que são mais absorvidos pelas plantas.
Porém, isso é uma tecnologia que ainda é cara, essas lâmpadas em si são caras, e a gente ainda tem a questão do uso do recurso energia elétrica, né, para funcionamento. Essas placas que eles desenvolveram com essas nanopartículas, você vai utilizar esse polímero mais essa nanopartícula e você não precisa, ele vai pegar essa luz solar e fazer essa filtragem. Então, a gente teria aí uma economia e uma eficiência, né, na produção dos nossos vegetais, né? As nanopartículas também vêm sido bastante utilizadas, adicionadas no cultivo in vitro de plantas, tá? Tanto para estudos, né? A gente ia estudar em um ambiente controlado, a gente colocar esses nanomateriais, tá? Ou essas nanopartículas, quando a gente está falando de pequenos átomos agrupados ali na escala nano, ou quando você tem uma estrutura maior, mas que em alguns dos seus diâmetros, algumas das suas dimensões está ali na escala nano. Tá? E isso é bastante interessante, que a gente tem visto, né, diferentes processos positivos, né, com ganho positivo nesse crescimento in vitro, seja na morfogênese, diferenciação celular, na desinfestação, que é uma etapa muito importante quando você vai fazer o crescimento desse vegetal in vitro, né, a primeira etapa, a desinfestação, né? A gente pode utilizar também para estimular a produção de metabólicos secundários, com alguns metabólicos secundários com algumas nanopartículas, né? E até mesmo a transformação genética, tá? E a variação somoclonal induzida por essas nanopartículas. Então, é um mundo muito grande que vem começando a ser explorado agora, tá? A gente não tem ainda muita informação, a gente está começando a ver essas possibilidades. Então, eu acho que é um caminho bem significativo de ser trabalhado ainda. Tá? Aqui, só para mostrar para vocês, é um trabalho que eu participei, que foi utilizando uma nanopartícula de prata, né? A gente desenvolveu essa pesquisa em lavras, qual que era a nossa ideia? Ver o efeito dessa nanopartícula no desenvolvimento in vitro dessa planta Physalis. Physalis é aquele frutinho, né? Não é uma planta ornamental, ela é utilizada também como ornamental, crescimento em vaso, mas um fruto que as pessoas também comem, que dá aquele frutinho laranja, tá? Qual que era a nossa ideia? Ver como que ela afeta essa germinação e desenvolvimento. E a gente viu aqui, ó, que a gente teve um aumento da massa fresca na menor concentração que a gente utilizou dessa nanopartícula no desenvolvimento in vitro, tá? Então, a gente dá massa fresca e a massa seca, após seco. O interessante também é que a gente viu que esse sistema radicular, eu não trouxe todas as fotos desse artigo, mas a gente viu que a germinação foi mais rápida, né, iniciou esse processo mais rápido, e o sistema radicular teve um melhor desenvolvimento, o desenvolvimento de raízes secundárias, né? Isso é interessante porque, principalmente essas nanopartículas, como o de prata, nanotubo, eles têm uma capacidade de penetrar nas células mais rápido. Se você comparar a prata e uma nanopartícula de prata e colocar as plantas para crescerem ali, a que vai estar na nanopartícula vai ter umas respostas mais positivas, mais rápidas, por causa dessa migração mais rápida dentro dos tecidos, tá? Aqui, por exemplo, o nanotubo, esse é um dos primeiros trabalhos, né, que foram feitos com o nanotubo no desenvolvimento in vitro, e foi clássico, né? A gente sempre vê. Nanotubo, só para vocês entenderem, são moléculas, são átomos de carbono ligado, né? Então, são moléculas que têm como base o carbono, só que eles, naturalmente, eles se enrolam, fazendo tubos, por isso que nanotubos, tá? E a gente pode ter uma camada simples, como esse primeiro, então são átomos de carbono que estão ligados, e naturalmente eles se enrolaram fazendo esses tubos, tá? E ele pode ser até mais de uma camada, um vai enrolando sobre o outro. Os nanotubos, gente, só para vocês entenderem a versatilidade deles, eles são bastante utilizados, por exemplo, para componentes de aeronaves, por serem bastante resistentes, né, ter uma boa durabilidade, são leves, mas eles são também condutores. E interessante que quando a gente coloca ele em modelos vegetais, por exemplo, na germinação de algumas sementes, eles acabam influenciando positivamente na velocidade dessa germinação de algumas espécies. Eu tenho feito alguns trabalhos, são trabalhos iniciais, mas que têm me dado, né, algumas respostas bastante animadoras, né? Eu não trouxe porque ainda não foram publicados esses dados, mas espero futuramente já trazer essas publicações, tá?
Então, na verdade, essas nanopartículas, né, que tem como base o carbono, como o fluoreno, o grafeno, que também, inclusive, é uma nanopartícula que tem como base o carbono, né, sua forma de ligação que é diferente do nanotubo com o grafeno, né, o grafeno, ele vai ficar uma folha, né, o nanotubo, ele fica enrolado. Ele vem sendo, né, estudado em diferentes culturas, em diferentes espécies, formas de aplicação, né? Até mesmo porque, né, isso aí é importante também a gente salientar, né? Esses nanomateriais têm dado resultados bastante promissores, mas a gente tem que testar, porque cada espécie vai ter uma resposta, cada espécie uma concentração pode ser a mais indicada, tá? Então, é muito interessante a gente perceber, não achar também que é a solução, né, de que vai ser aplicado para tudo e para todos, né? A gente precisa estudar, a gente precisa fazer mais testes, entender até mesmo que eles podem ser tóxicos. Qualquer coisa, gente, em excesso pode ser tóxico. Até água demais, né? Se você irrigar muito a sua planta, né, ela pode morrer. Se você dá qualquer composto, mesmo que seja biológico ou químico, em excesso, você pode matar uma planta. E o interessante é que as nanopartículas, por serem moléculas muito pequenas, muitas vezes a melhor dose são doses mais baixas, como a gente viu ali com a nanopartícula de prata. A menor dose que a gente testou foi a mais eficiente. Então, a gente precisa fazer mais estudos e para diferentes espécies, tá? É interessante também uma vertente, né, que vem em relação ao tratamento de sementes com essas nanopartículas. E uma técnica interessante, que é o que eu tenho trabalhado, que a gente chama de prime, né? Prime é um condicionamento dessas sementes. O que seria um prime, né? Na verdade, se vocês já fizeram fisiologia vegetal, vocês vão lembrar, né, que a germinação de uma semente, ela tem 3 fases, né? A fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1, que é o momento que a semente embebe muita água, ela aumenta de volume, né? Porque ela está só absorvendo água, o conteúdo dela vai crescendo. A segunda fase aqui é quando, então, depois que ela embebeu bastante água, ela começa a ativar diferentes processos metabólicos, né? A ativação do metabolismo energético, o stato redox, ela começa a ter uma alteração, né? O reparo ali do DNA em diferentes moléculas, né? E a terceira fase, que ela volta a embeber de novo, né? Que a gente tem o alongamento celular e a gente tem a protusão da raiz, tá? Da radícula, que é onde a gente fala que foi o final da germinação e ela começa a ser uma planta, uma plântula, né? Então, o que seria o prime, né? O prime é a gente hidratar a planta, aquela semente, só até essa fase 2. Quando chega essa ativação desse metabolismo, a gente desidrata a semente a um valor de umidade próximo ao inicial e armazena as sementes. Por que a gente faz esse prime, né? Então, para que eu vou hidratar e depois parar e não deixar ele emitir a radícula? Porque aqui a gente tem várias melhorias. Quando você faz isso em uma condição fisiológica, uma condição ambiental controlada, você hidratou, né? Você disponibilizou a água de forma bastante controlada para que aquele processo de ativação metabólico ocorra da melhor condição. Quando você colocar aquela semente no campo, né, então ela já vai estar preparada logo para emitir a radícula. Então ela já foi, como se diz, pré-processada, né, ou pré-inicializada no processo de formação de uma planta. Então isso permite que ela cresça mais rápido depois no campo e sofra menos, por exemplo, essas variações climáticas que estão tão comuns como a gente está falando, né? Então, o que seria o nanoprime, né? Então, esse prime, esse condicionamento fisiológico que eu falei, essa hidratação, a gente pode fazer com água, que seria o hidroprime, ou a gente pode fazer esse prime com outras moléculas, outros componentes. No meu caso, eu tenho trabalhado com nanopartículas, né, para fazer esse condicionamento fisiológico. É o que a gente chama de nanoprime. Por quê? Eu usei nanopartículas. Mas por que eu estou usando nanopartículas? Vocês lembram que eu falei que essas nanopartículas, elas têm tamanhos menores, elas penetram mais facilmente aos segmentos ali da sementes? Então, essa é a minha ideia. Eu quero ver qual nanopartícula seria mais interessante, né, para me fazer esse prime, para quando eu levar essas sementes, no meu caso eu trabalho com semente de girassol,
né? Meu projeto é com isso. Quando eu levar, por exemplo, um girassol para ser cultivado em um local onde a gente tenha temperaturas mais elevadas, ou você tem ali oscilação da disponibilidade hídrica, ou até mesmo, né, possa ter um metal pesado, uma salinidade em excesso, aquela planta ela possa se desenvolver, do que uma semente se eu colocá-la ali sem ter feito essa pré-germinação dela. Tá bom? Então, esse nanoprime é isso, para facilitar esse processo, né? E com isso, né, esse prime a gente já vem sendo estudado e ele é interessante porque ele traz vários benefícios, né? Aumenta essa tolerância à desidratação, ele aumenta a tolerância à salinidade, ele acaba levando um aumento da produtividade, por quê? Lembre que a germinação, né, é uma base da nossa agricultura. Se a planta, aquela muda, não se formar bem naquela estágio inicial, isso pode afetar a fase produtiva dela. Então, a gente precisa que essa fase seja muito bem feita, né? Melhora a germinação, tem até alguns casos que levam uma superação de sementes dormentes, a gente fazer essa embebição controlada, melhora a qualidade, né? Até mesmo a utilização de fertilizantes é reduzida e pode aumentar até mesmo a tolerância a algumas doenças, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de primes diferentes soluções, mas no meu caso, o meu foco aqui é no prime para girassol, né? Então, a gente está começando com o girassol, é um projeto também que está numa fase inicial, mas a gente vai testar para outras espécies ornamentais, principalmente também espécies arbóreas, né? E muitas delas, às vezes, têm ali uma dormência. Aqui só para mostrar um trabalho que ele foi feito prime das sementes, né? Então, aqui no caso, ele utilizou a nanopartícula de prata, não é um trabalho meu, mas é um trabalho bastante interessante desse último ano, tá? Que a gente vê a mesma planta, né? Aqui foi feito primer só com a água e aqui foi feito primer com a nanopartícula, né? A nanopartícula em diferentes concentrações. E a gente vê que a nanopartícula, né, ela foi mais eficiente no melhor desenvolvimento dessa planta, né? Então, é bastante interessante que ela teve uma velocidade de crescimento, foi mais rápido o crescimento desse material, tá? E, como eu falei, isso é uma estratégia, principalmente em condições adversas, tá? Aqui um outro tratamento também que foi feito com nanopartículas, isso aqui são bulbos de lírio, tá? Lírio asiático. É uma planta, né, bastante comum que o pessoal vê nas floriculturas, e é uma planta bulbosa, a propagação dela não é por semente. No caso aqui, eles fizeram uma embebição, né, desses bulbos pré-plantios, né, em uma solução com nanopartícula. Aqui a gente tem o controle, que é esse primeiro, e esse outro aqui são diferentes concentrações da nanopartícula de prata. Só uma curiosidade também, como eu falei que o ouro, né, na escala nano, ele não é amarelo, a prata também tem outra coloração, ela é meio avermelhada quando ela está na escala nano, tá? Então, ela tem uma coloração diferenciada. E esse trabalho foi interessante, que teve um aumento na produção de flores, né? Nas maiores, no caso, esse aqui foi a maior concentração, que foi de 150 ppm, nessas duas cultivares, né? Na verdade, foi de 100 e 150. A gente teve uma maior produção de flores nessa planta. Olha que interessante. Então, uma aplicação bastante interessante para os produtores. Para uma planta envasada, isso é bastante interessante. No caso, essa cultivar aqui, ela também ficou maior. Essa aqui a gente não teve diferença de tamanho, de altura da planta, mas sim no número de flores, né? E nessa cultivar a gente viu essa característica também. Então, teve esse estímulo ao florescimento. Uma outra aplicação bem interessante, né, também da nanotecnologia é a formação dessas nanobolhas, tá? As bolhas, né, geralmente que a gente vê, bolha de ar, né, que a gente vê numa solução aquosa, geralmente ela está na escala ali micro para macro, né? Então, são escalas que a gente consegue ver ao olho nu. Uma nanobolhas, elas ficariam milhares, centenas de bolhas dentro dessa bolha maior. Qual que é a questão da diferença de uma bolha de ar na escala micro e na escala nano? Se você fizer um teste de pegar um canudo, soprar e fazer uma bolha ali dentro da água, o que acontece?
ela sobe, ela tem uma tendência, por mais que você colocou ali naquele beck, numa porção, ou até numa bacia, você fez aquela bolha numa porção mais baixa, ela tem a tendência natural a subir e jogar esse ar e explodir quando ela está mais próxima da superfície, diferente de uma nanobolha. Tá? Uma nanobolha, ela tem a tendência, por serem menores, de permanecer em porções mais baixas da solução daquele seu perfil d'água, e quando elas explodem, né, quando elas se rompem, elas levam a oxigenação, então, para partes mais baixas daquele seu perfil de água. Então, a gente leva a oxigenação. Aqui, o que só para mostrar para vocês, né, para vocês entenderem, esse aqui é um copo, né, com Coca-Cola, um refrigerante qualquer que tenha bolhas. As nanobolhas vão ser 1000 vezes menores, na verdade, 100 mil vezes menores do que isso. Então, a gente não percebe, né, que a gente não consegue perceber essas nanobolhas. E qual que é a aplicação disso, né? No campo é que você fazer uma irrigação, por exemplo, de uma água que tem essas nanobolhas, elas vai induzir uma formação de raízes mais saudáveis. E isso contribui, essas microbolhas ali de lar, também contribui para a absorção dos nutrientes. Então, consequentemente, se você absorve melhor, se a planta, né, absorve melhor, você vai gastar menos fertilizantes. Lembrando que a gente tem uma necessidade, nem é uma tendência, uma necessidade, tanto na floricultura como na agricultura, da gente diminuir o aporte químico, né? E a gente aumentar a nossa eficiência, porque isso encarece, na verdade, né? Se eu utilizar o fertilizantes que às vezes vão ser perdidos por uma lixiviação, vão ficar ali absorvidos no solo, você está jogando dinheiro fora, né? De certa forma. E a gente não quer, a gente quer que a nossa produção seja cada vez mais eficiente e mais barata, tá? E ele também contribui para a oxigenação daquele espaço onde está a raiz, né? Porque quando você não tem oxigênio ali naquela área, o que acontece? Acaba levando o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, e isso leva ao apodrecimento dessas raízes. Isso é ruim, né? Então, se você leva uma maior oxigenação, então isso é mais significativo, melhor, mais benefícios para a sua planta. Essas nanobolhas, gente, elas têm um benefício também, não só para a planta, né? Ela é utilizada também como processos de limpeza de rios. O Rio Pinheiros, em São Paulo, depois vocês dão uma pesquisada, ele, inclusive, está sendo utilizado, né? Estão fazendo os testes, os pesquisadores, né, de São Paulo, para a utilização dessas nanobolhas para limpezas desse rio, né? Eles já viram que tem um potencial muito significativo para essa despoluição, né? Para diminuir principalmente essas bactérias anaeróbicas. O problema de lá é que as pessoas também precisam parar de jogar, né? Não é só aplicar as nanobolhas e as pessoas continuarem jogando lixo, né? Então precisa ser juntos. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil já uma empresa, chama Hidronano, que uma das vertentes delas é essa despoluição de água, tá? E assim, a gente já tem algumas empresas que vendem equipamentos que produzem, tipo um motor, né? Uma forma mais simples de se dizer, que é um motor, né? Um equipamento que você pode ser utilizado para criar essas bolhas, essas nanobolhas, no seu sistema de irrigação. Aqui, no caso, é uma foto da empresa que ele mostra um sistema de produção de cravos, né? Onde eles promovem a irrigação, né, utilizando essas nanobolhas. Essas nanobolhas eu nunca testei, né? Então eu tenho vontade de fazer algum experimento, né? Que eu achei super interessante. E realmente eles mostram alguns trabalhos que a gente vê aqui com as nanobolhas, tá? Irrigadas, a planta foi irrigada, onde a gente vê um estímulo bem significativo ao enraizamento quando uma irrigação normal, né? Então todas foram bem irrigadas, só que no caso desse aqui tem uma oxigenação. Ele mostrou até um trabalho, assim, né? Isso não tem um artigo científico, pelo menos eu não achei, mas isso está no site dessa empresa, a Cinite, tá? Que ele mostra até uma orquídea phalaenopsis, que está sendo cultivada em um recipiente onde a gente tem aqui peixes, e as folhas estão submersas, as folhas estão dentro ali desse tipo de aquário, né? Só que ali eles têm esse sistema de nanobolhas e a orquídea está crescendo e se desenvolvendo bem. Ele fala que a planta já está ali há um mês. Olha que interessante, né? Será que realmente isso acontece, né? Então, seria uma forma interessante também de cultivo para sistemas hidropônicos, né? Então, a gente melhorar a oxigenação dos nossos sistemas hidropônicos com essas nanobolhas.
Puxando um pouquinho, né, para dentro dessa cadeia da floricultura de plantas ornamentais, um segmento que a gente precisa de muita atenção é a pós-colheita de flores, né? Então, a gente tem perdas muito significativas, né? Principalmente quando a gente fala no sistema produtivo de flores de corte, as plantas têm que ter uma durabilidade, né, pós-colheita. Então, a gente faz bastante tratamentos em relação a isso. Então, a gente tem muitos trabalhos de nanotecnologia voltados com o uso de nanomateriais para melhorar essa pós-colheita. No caso aqui, foi utilizando essas nanobolhas, né, para melhorar a durabilidade desse tipo de cravo, né? Então, aqui no caso, era uma nanobolha que dentro dela tinha gás de hidrogênio, tá? O gás de hidrogênio, gente, ele tem propriedades, né? O pessoal usa até dentro da medicina, eles acabam utilizando, tá? Como tratamentos faciais, para antioxidantes, tem várias coisas, tá? Mas na questão de plantas ainda é uma coisa relativamente nova. E no caso, a gente vê aqui, ó, o controle, que é uma solução só com água normal, né? E quando você coloca aqui diferentes porcentagens de nanobolhas, né? Onde a gente vê que nessa concentração de 5%, a gente tem uma melhor durabilidade. Aqui, com 7 dias, elas já estavam ruins no controle, sendo que aqui ela ficou 3 dias a mais. Gente, 3 dias a mais é um número bastante significativo na vida de vaso, tá? Então, melhora a distribuição desse produto e venda. Outra vertente muito significativa, eu acho que dentro da agricultura, no geral, não só, né, da floricultura, é uma das mais acessíveis, tá? É uma das que tem mais procura em relação a fertilizantes, né? A gente ter nanofertilizantes, para quê? Para que a gente diminua o aporte, né? A gente consiga utilizar doses que sejam mais eficientemente absorvidas pelas plantas, tá? E que dê respostas mais significativas. Lembrando que eu falei, em muitos dos casos, a nanotecnologia ela é interessante porque você consegue, com doses menores, você ter melhores respostas e, então, chegar a uma máxima produtividade, por exemplo, tá? Então, aqui só para mostrar, tem se desenvolvido, estudado diferentes tipos de fertilizantes, né, nessa escala nanométrica, tanto para uma aplicação foliar, como também diretamente no substrato, na forma de irrigação, tá? Esses nanomateriais, muitas vezes, eles são mais fáceis absorvidos pelas raízes, pelas folhas, então acaba melhorando a eficiência, tá? Só que também tem que se levar em consideração a necessidade de mais estudos, em alguns casos, para a gente ver questões ambientais, né? A relação dessas nanopartículas em relação aos mecanismos bióticos abióticos de interação, né? O período de tempo que vai ser essa interação. Então, a gente também tem que levar em consideração estudos que levem, né, a questão ambiental da aplicação desse tipo de nanomaterial, né? Desse nanofertilizante. A mesma coisa também, que é muito uma questão que a gente vem discutindo muito, né, que a agricultura vem sendo cada vez mais requisitadas, é em relação ao uso de componentes químicos para tratamentos de pragas e doenças, né? Então, nós, como somos da agricultura, como eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo essa palestra, sabe que, infelizmente, quando você tem o cultivo da mesma espécie, né, um monocultivo, a gente acaba tendo um surgimento de pragas e doenças. Isso é comum, acaba se intensificando. E com esse cenário de mudanças climáticas, a gente tem intensificado isso. E acaba que tem-se a necessidade, em alguns casos, de aplicação desses defensivos, desses componentes químicos, né? O que se busca hoje, que a gente tenha produtos que sejam mais eficientes em concentrações menores, tá? Então, uma das grandes vertentes também da nanotecnologia voltada, né, para a agricultura como um todo, aqui eu mostrei alguns exemplos de pragas e doenças em roseiras, em plantas ornamentais, mas isso se aplica para diferentes culturas, né? Nesse controle. E a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve mais de 3.000 pedidos de patentes de nanoformulações para controle de pragas e doenças, só nessa última década, né? Então, a gente vê o quanto isso é importante. Por quê? Né? É só a formulação de mais um defensivo químico? Não, né? Geralmente, eu não posso falar que são todos, mas geralmente, qual que é o objetivo, né, quando se usa nanotecnologia? Que seja um produto mais eficiente, que se
se aplique uma menor dose, ou que seja até mesmo, em alguns casos, são produtos naturais que estão ali naquela forma nanométrica que tornam-se mais eficientes, produtos naturais mesmo, por exemplo, como alguns óleos, tá? Como o óleo de NI, por exemplo. O óleo de NI, né, ele é bastante utilizado para o controle de algumas pragas e doenças, e quando ele está na sua escala nanométrica, que a gente chama de nanoemulsão, ele se torna mais eficiente, né, em uma concentração ainda menor. A facilidade de aplicação dele se passa a ser maior, tá? Por exemplo, aqui, né, isso aqui é uma nanoemulsão. Quando ela está na escala nano, tá vendo que ele fica transparente, porque ele é um óleo, só que na escala as moléculas estão ali tão pequenininhas que eles conseguem se dispersar naquela solução com água. E quando ele está na forma macro, né, que é na forma de emulsão, que a gente vê geralmente tufo, porque não tem essa dispersão muito boa, tá? Mas aqui eu estou falando de óleos, mas na verdade a gente pode ter diferentes formulações, à base de polímeros, de metais, né, de metais, óxidos metálicos também, né, como nanopartículas de sílica, de enxofre, de prata, de cobre. Todos esses elementos, sílica, cobre, enxofre, prata, eles já são aplicados nas plantas, né? Para o controle de alguma praga e doença. Só que aqui a ideia é que você aplique ele nessa escala nanométrica para você melhorar a eficiência. Esse aqui foi um artigo de revisão bastante interessante que ele mostra, né, diferentes patógenos, né, uma revisão que pegou vários artigos que falam de vários patógenos que pode estar cometendo, levando a uma planta ficar, né, doente, e a quais micronutrientes e não nutrientes da planta que podem ser aplicados nessa escala nanométrica e ele auxiliar significativamente para o controle dessa praga e doença. A gente vê também a combinação, até mesmo a aplicação de bioestimulantes, né, que é uma vertente também bastante significativa da gente utilizar produtos naturais, até mesmo os produtos, coisas que a planta normalmente produz, como é o caso do ácido salicílico, né? Ele é um composto, ele é um metabólico secundário que a própria planta produz, né? Ele é um produto que a planta produz ele para diferentes objetivos, né? Um deles é em resposta a estresse, a melhorar ali as respostas contra o ataque de pragas e patógenos, tá? Ele vai ter, assim, uma vasta função nas plantas, mas uma delas é em relação a estresse, né? Estresse provocados por condições climáticas e a pragas e doenças. E o que esse trabalho mostrou que foi bastante interessante? Ele pegou esse produto natural que a planta mesmo produz, colocou ali, funcionalizou, colocou ele ali numa matriz com quitosana, né? Quitosana é um polímero que é produzido muito por crustáceos, alguns insetos, que ele também tem propriedades inseticidas, ele tem algumas propriedades, é um outro produto, bioproduto, é um produto natural, e fez aplicação nele em plantas, né? E a gente viu várias respostas positivas no melhoramento, no melhor resposta das plantas em condições de estresse produzidos, né, por ataque de pragas e doenças. Estimulou um melhor crescimento e uma melhor produtividade dessas plantas. Olha que interessante. Então, você pegar um produto que a planta produz naturalmente, né, você colocar ele numa escala nanométrica, combinando um outro produto, bioproduto natural, né, e você aplicar na planta, e você ter uma resposta positiva. Né? Isso aí é fantástico em relação às aplicações. Né? As nanopartículas também podem ser utilizadas não pelo seu efeito em si, mas sim para levar algum produto específico, né? Aí a gente chama nanopartículas carreadoras. Isso aqui é o carro-chefe da área da medicina, tá? Acho que da produto de fármacos é o que foi primeiro mais pesquisado. Como essas nanopartículas podem ser utilizadas para proteger um princípio ativo e que ele chegue, né, seja aplicado, seja absorvido em um ponto específico, tá? Então, a gente tem uma vasta possibilidade, né? Nanopartículas poliméricas, que podem ser que o princípio ativo vai estar ali aderido na superfície. A gente pode ter essas micelas, que eles podem entrar entre elas, né? Os lipossomos, que o produto, o seu princípio ativo vai ficar dentro daquela cavidade, né? Então, uma vasta, não tem como nem falar aqui sobre todos, que senão a gente ficaria uma palestra inteira só falando sobre essas nanopartículas carreadoras. Mas eu queria destacar, por exemplo, esses nanogéis,
tá? Esses nanogéis são polímeros, geralmente, moléculas repetidas, que você faz uma configuração dela ali na escala nanométrica para proteger ali seu princípio ativo, ou ela absorver. Isso acontece muito com alguns hidrogéis de água, né? Vocês já viram aquele hidrogel, aquele polímero hidroabsorvente? Você coloca uma graminha e ele vai absorver aquela quantidade enorme de água. Muitas vezes aquele taco que a gente comum, que a gente vê em mercado, nessas casas agrícolas, ele está na escala micro. Quando vocês colocam ele na escala nano, então o seu poder de absorver água é muito maior e liberar gradativamente, tá? Então isso é uma vertente também bastante significativa. Esses polímeros têm uma até que a Embrapa desenvolveu, que é bastante interessante, que além de absorver a água, né, ele tem na sua estrutura ali dentro os fertilizantes. Então, ele vai liberar gradativamente para a planta tanto a água quanto o micronutriente. À medida que ele absorve o vapor d'água, ele rompe essa cápsula e começa a liberar gradativamente, melhorando assim o desempenho e diminuindo as perdas desses fertilizantes. Isso é bastante interessante, tá? Essas nanoemulsões também podem ser utilizadas, né, para controle de pragas e doenças, como essa nanorepelente, que foi bastante interessante. Ele foi feito utilizando também 2 produtos naturais, tá? Isso aqui foi desenvolvido no Brasil pelo pessoal da Unesp, tá? Pela universidade, pelo professor Fraceto. É um professor também que tem uma linha de pesquisa de muito tempo, né? Ele já está há anos trabalhando com nanotecnologia. No caso, ele utilizou o óleo de citronela, que é um produto natural, né? E ele utilizou em nanocápsulas que eram feitas da proteína de milho, azeína. Então, o veículo que ele utilizou na escala nanométrica foi a azeína. Então, a azeína foi encapsulada, o óleo de citronela foi encapsulado nessa nanocápsula de azeína e depois ele foi utilizado como um repelente, né? E aumentou muito a eficiência do poder de repelir esses insetos. Olha que interessante, né? Tudo natural. A azeína é uma proteína natural, né? E a citronela também. E também algumas cápsulas podem ser utilizadas até para melhorar a eficiência de alguns agroquímicos, como a atrazina, né? Aqui, olha para vocês verem como que a gente pode diminuir o aporte químico, né? Aqui mostrando, né, uma aplicação só de água, então a planta, né, cresceu bem, só a nanocápsula, né, a nanocápsula em si não teve efeito nenhum. Quando você dilui essa nanocápsula, você também não tem nenhum efeito. Aqui, no caso, ele aplicou a atrazina na dose recomendada pelo fabricante, então a gente teve um efeito significativo, né, na senescência dessa planta. Quando a gente diluir a atrazina, né, essa concentração recomendada, diminuir ela 10 vezes, você perde o efeito dela sobre a planta, tá muito diluído. Quando você faz um encapsulamento dessa atrazina e você aplica na planta, olha como a mesma concentração, aqui e aqui. Só que qual que é a diferença? Aqui a atrazina ela está encapsulada. Olha como que senesceu mais significativamente, mais rápido comparado com isso, o mesmo tempo, tá? E olha quando você faz encapsula uma concentração de 1 para 10 de atrazina, né? A gente tem um efeito tão significativo quanto a dose recomendada pelo fabricante. Então, o que isso quer mostrar? Quando você faz o encapsulamento desse componente, né, você consegue reduzir a dose aquele agente químico que você está aplicando. Então, você diminui o aporte químico, que isso é muito importante, aumentando a eficiência, tá? Uma grande questão dentro da floricultura é a questão do fito-hormônio etileno, tá? O etileno, para quem não conhece, é um hormônio gasoso que a própria planta produz, tá? E ele é estimulado a sua produção durante o processo de crescimento e desenvolvimento de uma planta, como também ele pode ser temperaturas mais elevadas, né, condições mais estressantes levam a planta a produzir esse etileno. Mas, apesar dele ser um produto natural da própria planta, ele pode levar a alguns processos de senescência da planta. Por exemplo, essa planta chama érica, né? É uma planta que é comercializada em vaso. Quando ela está exposta ao etileno, ela perde suas folhas mais rapidamente. A mesma coisa com essa orquídea phalaenopsis, tá? Então, ele é um produto
que a planta produz, mas pode levar uma perda do valor comercial de uma planta mais rápido. Então, isso é uma questão importante a ser tratada dentro da floricultura, tá bom? Então, gente, o que eu quis mostrar para você aqui, né? Esse é um trabalho de revisão bastante interessante, também de 2020, tá? O que ele está mostrando aqui, né? Aplicação da nanopartícula de prata na melhoria do controle do etileno. O etileno, ele tem, a nanopartícula de prata, desculpa, elas têm 2 benefícios, tá? Ela controla o etileno, ela é um inibidor da ação do etileno, como ela também, ele é um agente, né, antimicrobial. Ele diminui a proliferação de micro-organismos, que é um fator também que acaba levando à senescência de uma planta. Então, a nanopartícula de prata, ela traz duplo benefício. Eu quero só abrir um parênteses rapidinho. Não sei se vocês, né, já ouviram falar que antigamente, né, há muito tempo atrás, os dentistas, né, naquela época que não tinha muitos agentes antimicrobianos, eles colocavam prata ali no dente quando estavam fazendo o tratamento, mandava a pessoa morder uma prata. Por quê? Naquela época eles já sabiam que a prata tinha essas propriedades antimicrobianas, tá? Só que além disso, ela inibe esse etileno. Então aqui foi um esquema que ele mostrou, né, uma planta com nanopartícula, né, e uma planta só em água, né, que foi colocada numa solução. E aqui, após 16 horas, né, e ele, no dia seguinte, ele olhou como estavam os vasos do xilema, os vasos condutores, né, então, com 16 horas, a gente não vê diferença significativa. Mas, quando passou 9 dias, né, a planta que estava aqui na solução com a nanopartícula de prata, ela estava ainda bonita, diferente da que estava só em água. Por quê? Por 2 motivos, né? Tanto a questão do etileno, que foi inibido, como também aqui a gente olha os vasos do xilema. Compare essa foto C com a E. Os vasos controle, ele deu uma fechada? Deu, só que bem menos comparado com o controle. Olha como o controle está entupido. Os vasos do xilema, gente, são os vasos que conduzem a água, né, da parte mais basal para a parte mais apical, né, daquela haste floral, como de uma planta. E ele entupiu. Isso que leva a um processo também de senescência mais rápida. A gente vê esse tombamento. Então, aqui a água, se vocês observarem, está até nesse esquema que eles fizeram para mostrar que a água já estava mais turva, que quer dizer o quê? Que cresceu micro-organismos. Né? Aqui só para mostrando nessa peônia, né, que é uma planta ornamental também, como que estendeu a vida de vaso. Ela é uma planta que é bem sensível ao etileno, tá? Então, a gente colhe ela fechadinho o botão e ele vai abrindo com o tempo. Só que aqui, para vocês verem, se você comparar com 6 dias, o controle com esse que está na presença da nanopartícula, aqui ela já abriu, mas não abriu com tanta qualidade, e no dia 8 ela já estava descartada, né? Já não poderia ser mais comercializada. Porém, na nanopartícula, então, a gente estende a vida de vaso. Isso é muito interessante. Como eu falei, você tem uma maior durabilidade do seu produto. E essa aplicação, né, da nanotecnologia na melhoria, né, da qualidade pós-colheita vem sendo bastante trabalhada em diferentes elementos, né, em diferentes produtos hortícolas, né, da agricultura. Um deles, né, que é bem famoso, que foi esses nanofilmes para revestimento de frutas, né? Então, é um filme que é feito, inclusive, à base de frutas, com alguns óleos essenciais, como, por exemplo, componentes óleo de canela, alguns outros óleos, que melhora a durabilidade. Esse trabalho foi feito lá na Embrapa Instrumentação, em São Carlos, que eu falei para vocês, aquele laboratório nacional de nanotecnologia para agricultura. Aqui o pesquisador está mostrando, olha, uma fruta controle que não foi revestida, tá? Com esse nanofilme. Detalhe, gente, esse nanofilme que são feitos são todos materiais comestíveis, tá? Não tem nada de aporte químico que possa ser tóxico. Olha que interessante. Então, isso aqui pode ser comido, tá? Você não precisa fazer nenhum tratamento dessa fruta, né, para retirar esse filme. Né? É só um processo de lavagem normal, mas ele não é tóxico, não vai trazer problema, porque são todos componentes naturais que estão ali na escala nanométrica, né? Olha que interessante como melhora a durabilidade. E a gente fez um trabalho, o grupo lá de Lavras, né, que eu trabalhando com o pessoal da engenharia, a gente viu uma formulação de revestimento de sementes,
né? Na verdade, isso aqui são sementes de soja que podem ser utilizadas, né? São produtos que não tinham nenhum tratamento químico e a gente quis comparar. Olha, será que eu posso melhorar a durabilidade dessa semente ou até mesmo o uso dela para alimentação desse grão, né? Então, o que a gente fez como revestimento? Aqui o controle sem revestimento, um revestimento com polímero comercial, né? A gente testou 2 polímeros comerciais e essas figuras DFE são nanocompósitos. Por que nanocompósitos? Porque a gente utilizou 2 materiais na escala nanométrica. Foi a pectina, que é um produto natural, tá? A pectina, um polímero natural, e o óleo de nim, né? Que também é um óleo da planta natural puro, só que os 2 estavam na escala nanométrica, tá? O óleo de ninho, na verdade, foi uma nanoemulsão, e a gente utilizou para revestir essas sementes. Quais os benefícios que a gente viu, né? Diminuiu a incidência de fungos patogênicos e aumentou a durabilidade dessas sementes. Isso pode ser aplicado para várias sementes, tanto para o consumo como para armazenamento posteriormente para propagação, tá? Então, é bastante interessante você ver que você pode utilizar produtos naturais e ter respostas bastante significativas comparadas a outros produtos químicos comerciais que a gente tem, tá? Então, a gente pode conseguir isso. E também uma vertente interessante de se trabalhar é o revestimento de flores, né, para aumentar a durabilidade. Por que não fazer de flores comestíveis, né? Ou flores também para aumentar a durabilidade pós-colheita, flores de corte, né? Então, a gente tem uma vasta possibilidade ainda de trabalhos a ser feitos, tá? Então, é bastante interessante isso. Um outro trabalho que eu gosto sempre de mostrar, que também é da Embrapa, é no tratamento de água, né? Eles utilizam nanopartículas metálicas, né? Que elas funcionam como ímãs para o tratamento de águas, né? Então, ele mostrou uma água como que era e uma água que foi tratada, né? Não é uma água que ainda que esteja potável para se beber. Mas qual que é a vantagem desse tipo de tratamento, gente? É uma água que poderia ser utilizada tranquilamente para irrigação, para produção de flores, né? Então, uma água que estava ali toda contaminada, a gente consegue fazer a purificação dela e utilizar para a produção de flores, né? Na verdade, qualquer prática hortícola, tá? Ela não é potável para a gente beber, mas ela não traz problema nenhum para a gente utilizar ela na agricultura, tá? Então, tecnologias brasileiras que vêm sendo desenvolvidas. Quis trazer também esse parênteses que eu acho bem interessante, puxando um pouquinho da sardinha para o meu lado, que tem uma vertente dentro da nanotecnologia que chama a síntese verde, né? O que seria essa síntese verde? É você produzir nanopartículas utilizando o mínimo aporte de componentes químicos, tá? Então, uma forma seria utilizar extratos de flores, né? Porque eles têm ali muitos pigmentos que são antioxidantes. E eles podem ser utilizados como componentes para a fabricação de nanopartículas. Olha que interessante. Então, esse aqui também é um trabalho bem interessante de revisão desse último ano, que ele apresenta várias flores, hibisco, cravo, rosa, tem a vinca também, que são todas plantas que a gente consegue cultivar muito bem aqui no Brasil, e o extrato dessas flores são as bases, né, para você produzir uma nanopartícula, né? A gente coloca um sal, geralmente de um metálico ali, por exemplo, se você quer produzir uma nanopartícula de prata, mas a base é um extrato natural dessas flores que você depois vai otimizar o sistema de produção, né? De temperatura, qual que é o extrato, a concentração, mas você consegue produzir essa nanopartícula de uma forma um pouco mais natural, né? Então, é uma vertente também bastante interessante. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem múltiplas possibilidades, né, de utilização da nanopartículas, né, na agricultura. E eu queria puxar especificamente também para a parte da floricultura, que é o seguinte: hoje a gente tem uma pegada muito importante, né, eu acho que é uma tendência a crescer, de que a floricultura, a produção de flores e plantas ornamentais, ela seja mais sustentável, desde a produção de flores de corte, folhagens de corte, plantas invasadas, ou mudas para o paisagismo, que a gente tenha
uma utilização de ferramentas que tragam uma maior sustentabilidade. E, com certeza, a nanotecnologia vem para isso, né? As flores, a gente fala muito da importância dela para a questão de sentimentos, de bem-estar que elas trazem, né, para a gente. E elas têm também que ser produzidas de uma forma a trazer uma qualidade ambiental também, né? A gente não pode, para trazer o nosso bem-estar, né, produzir flores e plantas ornamentais num sentido que vai estar prejudicando o meio ambiente. Então, eu acredito muito que a nanotecnologia ela vai nos auxiliar a ter uma cadeia produtiva dentro da agricultura mais sustentável, a gente diminuir esse aporte químico, tá? Então, para mim, a nanotecnologia, né, queria trazer essa mensagem final para vocês, que a nanotecnologia está cada vez mais presente na agricultura. E eu acho que esse é um caminho muito importante a ser seguido, claro, tomando todos os cuidados, fazendo todos os testes, fazendo muita pesquisa, buscando formas mais síntese verde, utilizando mais produtos naturais, para que a gente possa diminuir mesmo essa porção química, né? E assim a gente diminuir os impactos ambientais, produzir mais ou menos, né? Eu acho que isso é uma contribuição bem significativa da nanotecnologia para a agricultura, para o setor de flores e plantas ornamentais. Tá bom, gente? O que eu tinha para trazer para vocês era isso. Eu finalizo com essa foto, que é uma produção de copo de leite, né, no Espírito Santo. Foi de uma matéria que eu vi e eu gostei bastante, que aqui eu acho que mostra muito do que representa, né, a floricultura. É uma cadeia que valoriza muito a mulher, acaba sendo importante a mulher sendo valorizada, né, mas que a gente tem que ter produtividade, a gente tem que pensar na questão ambiental, a gente, claro, tem que ser uma produção que dê um retorno econômico, mas que tenha essa questão ambiental também bem focada, tá? Esse é meu e-mail, deixo à disposição para todos, tá? Quem quiser pode estar entrando em contato, estou aberta também agora para perguntas. Esse é o setor que eu estou locada, chama Horto Botânico. A gente tem uma página do Instagram também, para o pessoal que queira acompanhar um pouco mais sobre os nossos trabalhos, tá bom? Fico à disposição. Vou tirar minha apresentação. Michele, muito obrigada pela palestra. Acho que todo mundo ficou assim encantado, porque você trouxe muitas coisas diferentes, né, do que a gente estava imaginando, do que iria ter. Essa introdução assim foi fundamental para chamar a atenção do público. E nós tivemos aqui várias perguntas, tá? Mas primeiramente, parabéns. Excelente. Obrigada. Eu quis fazer essa introdução justamente porque nem todo mundo conhece o que significa, né, as possibilidades, então eu quis trazer um pouquinho, né, desse mundo. Foi muito bom, né? Eu mesma não tinha essa noção. Sim, então vamos para as perguntas. Cadê? Então, a professora Jordana perguntou se essas tecnologias são acessíveis economicamente aos pequenos produtores rurais. Sim. Então, essa é uma vertente de que não só estudar, né, que é a possibilidade, olha, eu consigo produzir em condição laboratorial e ter um resultado interessante. A ideia da nanotecnologia é que você mostre em escala comercial, industrial, para chegar a todos, tá? Ainda não é tão acessível para todos, o conhecimento ainda está sendo gerado, a gente vê até no meio acadêmico que ainda as pessoas não conhecem, mas o que eu vejo interessante é que está tendo-se um estímulo que sejam desenvolvidos esses produtos e que sejam também desenvolvidas startups, inclusive até mesmo pelos alunos. Na UFLA tem uma aluna, né, que ela participou, inclusive, de um edital recente, que foi de estímulo justamente para estudos com nanopartículas, no caso o grafeno, para iniciar startups, para gerar um produto que seja transferido logo para o mercado. Eu acho que quem faz isso mais próximo é a Embrapa Instrumentação, que eles têm um trabalho bem interessante,
né, de chegar para os produtores, né? Ainda não tem tanto essa discriminação de grande e pequeno, tá? Mas a gente ainda tem um caminho para percorrer para popularizar. Mas eu acho que a Embrapa é o principal caminho de desenvolvimento disso, de popularizar. Certo. Então, o Felipe Caetano de Faria, ele pergunta se é possível implantar nanotecnologia em substituição a alguma técnica de manejo usada atualmente, né? Imagino que irrigação, fertilização, seriam essas técnicas. Sim, eu acho que não, às vezes não para substituir, mas para vir a agregar. Por exemplo, a gente tem, que inclusive eu vou falar muito, gente, trabalho em Embrapa, porque eu tenho uma proximidade com alguns pesquisadores e vejo alguns produtos que eles conseguem ser gerados. Um hidrogel que é numa eficiência muito maior, como eu falei, do que esses hidrogéis que a gente tem comuns nessas casas agropecuárias, que ele consegue absorver um volume muito grande ao mesmo tempo que ele libera micronutrientes. Então, ele vem com uma forma de complementar. A gente diminuiu o aporte, né? Às vezes, a quantidade de água fica ali mais disponível, você diminuiu o aporte químico, né? Eu acho que futuramente, principalmente nessa questão de defensivos químicos, ele pode vir a substituir essas nanoemulsões para algumas culturas. Não dá para a gente falar assim, olha, vai substituir para todas as culturas. Não. Mas para algumas culturas que a gente tem alguns tipos de praga, que, por exemplo, uma nanoemulsão de óleo de NIM pode ser bastante eficiente, né? Então, você não precisar mais o aporte químico de um pesticida, digamos, né? Apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas digamos assim, substituir um pesticida, né? É como toda tecnologia, ela vem para somar, né, Michele? Nunca Pra substituir. Acho que a gente tem que pensar mais nesse sentido. Perfeito. A colocação da Sara veio perfeitamente para isso. Sim, nós temos aqui a participação do professor Eduardo Almeida, né, que é da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e ele fez várias perguntas. Que ótimo. Primeiramente, ele adorou a palestra. Uma dúvida dele é que na comunidade de produção de plantas ornamentais existe uma informação que usar água oxigenada volume 10, diluída na água de irrigação, é algo positivo para o desenvolvimento da planta. Então, ele quer saber se existe alguma relação com essa questão com a utilização de nanopartículas. Inclusive, ele complementa, né, que tem alguns relatos que o uso dessa água oxigenada, ela tem aumentado a germinação das sementes. Isso, não, já tem até trabalhos científicos em relação a essa água oxigenada, que ela é H2O2, né? Ele é um peróxido de hidrogênio, na verdade, também, né? É uma água oxigenada, a gente chama água oxigenada porque ela tem mais essa oxigenação. Eu nunca vi nenhum trabalho da utilização dela na escala nano, mas ela, sozinha, nessa escala normal, ela realmente tem esse efeito benéfico. Ela tem uma questão de permeabilidade, de tegumento, ela induz a produção de algumas espécies reativas de oxigênio a um nível não tão alto que estimula o afrouxamento. É por causa de uma espécie reativa de oxigênio. É porque a gente, quando fala espécie reativa de oxigênio, eu que sou fisiologista, o pessoal pensa, muitas pessoas, espécie reativa de oxigênio é estresse, né? Mostra que a planta é estressada. Mas, na verdade, é uma molécula que a planta produz como sinalização, para ela mostrar para outras partes da planta, olha, um inseto me picou, né? Picou uma parte da planta. Ela produz espécies reativas de oxigênio também como uma sinalização para outras partes da planta ficarem, olha, fiquem alerta porque a gente está sendo atacado, né? Só que quando ela produz demais é porque está tendo um problema, né? Então, aí leva esse estresse oxidativo. Quando em pequenas concentrações, ela leva uma das questões, esse afrouxamento, tá? Então, uma molécula que induz essa ativação metabólica que é significativa. O uso dela como nano eu nunca vi, mas provavelmente pode ser alguma coisa assim. Eu vou até pesquisar, mas deve ter alguma coisa assim. E realmente é benéfico, tá? Só tem que ver essa questão da dose, da concentração. Certo. O Alan pergunta se a nanotecnologia seria uma grande aliada para a produção sustentável. A sua utilização pode vir a diminuir a utilização de defensivos agrícolas e se no Brasil essa nanotecnologia é uma realidade. Sim, eu acho com certeza que ela vem muito, eu acho que é uma das vertentes fortes, né? Como eu falei lá, o Brasil é signatário desse NanoReg, que é essa regulamentação, então
produzir essas nanopartículas de uma forma segura para contribuir com essa sustentabilidade, a gente ter produtos mais acessíveis, mais eficientes, tá? Mas, como tudo, principalmente por estar no meio universitário, eu acho que a gente ainda tem algumas dificuldades de transferência de tecnologia, de escala, né? A gente fazer no laboratório, a gente desenvolveu um polímero que é muito interessante, um nanocompósito formado de pectina e uma nanoemulsão, simples, né? Mas, às vezes, a gente não tem tempo de procurar empresas ou até mesmo montar uma empresa, né? Numa vertente, quem é professor sabe, né? Que a gente tem 1000 outras funções. Mas poderia ser uma tecnologia que poderia ser, por exemplo, mais facilmente implementada para fazer revestimentos de diferentes tipos de sementes, tá? Então, contribuir com a diminuição desse aporte químico. Eu acho que ela tem essa possibilidade, a gente precisa de mais pesquisas e mais investimentos nessa transferência de tecnologia também. Eu acho que é um dos entraves, não só nanotecnologia, gente, eu acho que diferentes áreas, não sei se a Sara, né, na área que ela trabalha, ela vê isso. Às vezes, a dificuldade da gente conseguir transferir essas tecnologias para ser uma coisa prática no dia a dia do agricultor, porque a gente também, como professor, a gente tem as nossas limitações em questão de tempo, de recursos para a gente. Não é só eu vir aqui e escrever um paper, né, um artigo científico e publicar, né? Um produtor, às vezes, não vai ler, ou alguém que poderia estar investindo, né, nem sempre vai ler. A gente teria que ter tempo para ficar batendo na porta, né, e falando, olha aqui isso aqui, você não gostaria de investir, né, fazer essa transferência de tecnologia? Mas só para finalizar isso em relação a essa questão do Brasil, se você for nas principais bases de dados, Web of Science, Scopus, escrever nanotecnologia e agricultura, o Brasil está ali no páreo entre os que mais produz conhecimentos científicos, artigos científicos nessa temática. Então, a gente está ali no páreo. Eu só acho que deveria ter um pouquinho mais de investimento, editais específicos, né? Mais para essa questão da vertente da nanotecnologia. Isso. E além dessa dificuldade, né, Michele, de transferência da tecnologia, a gente encontra ainda muita resistência dos produtores em utilizar essas tecnologias. Então, eu estou aqui no Oeste Baiano, e dentro de uma empresa de bioinsumos. Então, assim, você tem uma ampla gama de produtos que podem ser utilizados no local de inseticidas, nematicidas e etc., só que você encontra ainda muita resistência dos produtores em aceitar. Então, são áreas, assim, de 50 mil hectares, são áreas gigantescas que você ainda encontra esse tipo de resistência. Então, assim, às vezes não é falta de pesquisa, às vezes não é falta da transferência de pesquisa, é a falta da aceitação do produtor para essa questão. Eu acho que falta muito essa comunicação, né? Ter um canal de comunicação, tipo assim, de mostrar que as pesquisas podem ser feitas e isso pode ser aplicado, porque eu acho que muitas vezes eles veem, não, isso aí é coisa de estrangeiro, né? Isso aqui não funciona no Brasil. Eu falei, funciona, vamos testar, né? Testa primeiro, nem que seja uma área pequena, né? Mas realmente eu vejo que tem essa dificuldade ainda. Então, mais uma pergunta do professor Eduardo. Ele pergunta se em escala comercial a utilização do hidrogel associado com fertilizante ele é algo economicamente viável e se temos produtos semelhantes no mercado. Tá. Desculpa, Michele, ainda tem continuação aqui da pergunta, né? Se tem produtos semelhantes no mercado, como o Terracotem, que associa nutrientes ao hidrogel agrícola, porém ainda é uma tecnologia muito cara. Eu acho que o hidrogel ainda, no geral, ele é caro. Esse da Embrapa, depois vocês dão uma pesquisada, eu acho que foi um produto que tem um potencial muito grande, tá? Eu esqueci o sobrenome, é Adriano, pesquisador, gente, desculpa, mas eu esqueci o nome do pesquisador que desenvolveu, tá? Mas é da Embrapa Instrumentação também. Então, eles desenvolveram um hidrogel que é bem mais barato, e tem uma capacidade de absorver muito maior e pode ser associado a esses fertilizantes para liberação, mas ele ainda não é um produto comercial. Eu recebi uma quantidade para me testar em algumas plantas ornamentais, né, lá na UFLA, mas ele ainda não é um produto que está ainda no mercado. Eu acho que é o que a gente vem discutindo, essa dificuldade de transferência. E o que eu acho ruim, assim, a gente poderia ficar batendo na porta dessas grandes indústrias, né, para financiar,
Mas também, por que não, né? As universidades não terem esse recurso para financiar uma startup dentro da própria universidade, né? Porque quando a universidade financia uma startup, fazer essa transferência, buscar uma escala industrial de um produto que foi desenvolvido ali dentro, a universidade vai ter um retorno. A USP, eu sei, né? Em São Paulo, no geral, a FAPESP, ela tem alguns editais para isso. Não porque eles acham que eles são bonzinhos, assim, né? Eu acho que eles acreditam na ciência. Mas a FAPESP tem um retorno financeiro, né? Ela investe, sei lá, $500 mil, $1 milhão para abrir aquela startup, mas depois ela vai receber 3, 4 milhões quando a empresa cresce, né? Então, assim, isso facilitaria com que esses produtos chegassem num valor mais barato para todos, não pensando, a FAPESP, esses órgãos de fomento vão virar empresas. Não é essa a ideia. Mas eles possibilitarem que mais pessoas tenham acesso, esse retorno que tem para essa agência de fomento, para a universidade, vai financiar mais pesquisas. Eu acho que assim as coisas vão fluindo melhor. Mas realmente a gente tem ainda uma questão de preço e produção em escala. E alguns problemas também é a escala industrial, que às vezes não é conseguida dentro das universidades. Então, eu vou fazer a última pergunta, né? Que nosso tempo já está bem apertado. Então, o Bruno Henrique, ele pergunta, um problema evidente na fruticultura está associado à perda na qualidade dos frutos através dos processos respiratórios. Existem estudos de produtos que busquem diminuir esses problemas? Aqueles nanofilmes têm bastante coisa relacionadas a isso. A ideia é eles fazerem como se fosse uma atmosfera modificada, individual para cada fruto, que além de ter produtos ali, óleos essenciais, por exemplo, que vão combater esses micro-organismos que levam a senescência, eles também acabam ali permitindo uma menor taxa respiratória. Então, acaba levando ao aumento dessa durabilidade. Mas tem bastante coisa, assim, nessa parte de revestimentos, tá? Inclusive, só para falar, tem até de um que é para queijos, que foi até desenvolvido em lavras, que eu achei bastante legal. Não entra na nossa temática, mas é bastante interessante a temática do produto que eles desenvolveram lá. Então, a gente encerra aqui as perguntas, né? Mais pela questão do tempo. Então, doutora Michele, muito obrigada pela excelente palestra. Acho que todo mundo ficou muito encantado. Superou as nossas expectativas, né? Por trazer coisas diferentes do nosso cotidiano. Isso é importante. E até mesmo pelo debate, né? Da gente poder conversar essas questões de transferência de tecnologia, de aceitação. Então, isso contribui muito para o conhecimento, tanto dos alunos quanto nós, profissionais. Então, agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixa esse tempinho para você. Obrigada, Sara. Fiquei muito feliz com o convite. Você que entrou em contato, né, comigo, gostei muito dessa lembrança, né, de ter essa oportunidade. Fico à disposição, né? Eu gosto, não sei se eu fico um pouco empolgada com essa temática. Então, se alguém quiser depois conversar, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? E até mesmo, quem sabe, quem tiver interesse em trabalhar nessa área, a gente pode tentar uma parceria, tá bom? Abraço para todos. Então, muito obrigada, Michele, mais uma vez, e quero agradecer a todos que estiveram conosco nesses 3 dias de palestra. E hoje, com a nossa última palestra, a gente encerra nosso Diálogos na FAV. Muito obrigada.